Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Sejam bem-vindos ao Momento da Vitória, momento diário de oração diária e de fé, aqui às 6 horas da manhã, e eu agradeço por você nos acompanhar, tá bom? Nós estamos numa série das mensagens do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, e hoje nós vamos encerrar esse capítulo com um desfecho maravilhoso. Tá bom? E no final, quero orar pela sua libertação, quero orar, sim, pela sua libertação e a sua vitória, tá bom? Então é importante você deixar o seu nome, deixa aqui, escreve aqui o seu nome. Não tem preguiça não, gente, escreve aqui o seu nome, seu pedido de oração, tá bom? Peço que você, por favor, copie esse link, aperte aqui na seta compartilhar e aí envia o link lá no teu Facebook, no teu grupo do WhatsApp, leva lá para os teus stories, alguém vai clicar e quando clicar será direcionado para cá, e quando chegar aqui o poder de Deus vai pegar ele e vai pegar ela, tá bom? Me ajude a alcançar outras pessoas através da palavra de Deus, através das orações que temos feitos aqui, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, terminando hoje esse capítulo, versículo 35, diz o seguinte: quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordem para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair. Vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados, preste atenção no verso 37. Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não! Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhe que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Então partiram. Que texto poderoso esse, hein? Bom, meus amados, hoje estamos encerrando então esse capítulo 16, e o que nós aprendemos? Muita coisa, né? Deixa eu dar primeiro aqui uma levantada de tudo que falamos do capítulo 16, dos primeiros versículos até aqui. Paulo está na sua segunda viagem missionária e ele está muito feliz em pregar a palavra para todo mundo, e o Senhor disse: não entre naquela cidade, não entre naquela. Ele não entendeu, mas obedeceu. À noite ele teve um sonho. O Senhor falou claramente para ele. Ele viu um homem que da parte da Macedônia gritava: passe para o lado de cá, venha nos socorrer, venha nos ajudar. Paulo entendeu que foi Deus que mandou ele ir para Filipos. Ele desce lá. Quando chega lá, encontra um lugar para orar e começa a pregar. Uma mulher chamada Lídia, que não era crente, ouve a palavra, se converte. Essa Lídia fica tão feliz que leva eles, Paulo e Silas, para sua casa, para que pregue a palavra para sua família. A família dela se converte. Ela era uma mulher rica e tinha muitos recursos. E ela diz: olha, eu vou patrocinar para que vocês preguem toda essa região. Eu vou ajudar. Olha como Deus preparou, né? No dia seguinte, no caminho da oração, Paulo encontra com uma outra moça. Essa adivinhava. Paulo ficou ouvindo ela repetindo palavras: esses homens são servos do Deus Altíssimo e estão aqui para trazer a palavra do caminho da salvação. Era verdade.
Só que Paulo não se deixou levar por aquelas palavras de elogio e de incentivo, porque o Espírito Santo deu discernimento a ele de que aquela palavra estava saindo da boca de uma pessoa que estava endemoniada e possessa, e portanto ela adivinhava. Aquela mulher endemoniada tirava dinheiro das pessoas porque enganava. O apóstolo Paulo ficou irritado, botou a mão na cabeça dela e expulsou o demônio. Ela não adivinhou mais. Os homens que administravam o dinheiro dela ficaram revoltados e começaram a fazer alardes na cidade, dizendo: vejam, esses 2 homens aqui estrangeiros trazem costumes ruins para a nossa cidade, estão roubando, estão mentindo. O povo agarra os servos de Deus, rasga as roupas, o açoitam, denunciam às autoridades e eles são presos. Injustamente foram presos. Paulo na prisão, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Próximo da meia-noite, um terremoto sacudiu os alicerces, abriu os portões, as correntes caíram. O carcereiro desesperado tentou se matar porque temia que as autoridades matassem a sua família por pensar que ele tinha facilitado a fuga dos prisioneiros. E Paulo disse: não faça isso, estamos todos aqui, não se mate. E ele diz: o que eu faço para ser salvo? Paulo diz a ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O carcereiro crê, solta a espada, aceita Jesus, lava as feridas de Paulo e Silas. Naquela mesma noite leva eles para sua casa, pede para que eles preguem para sua família o que ele ouviu lá na cadeia. Ele ouviu algo sobrenatural. Ele viu que eles, mesmo açoitados, machucados, oravam e cantavam, e de repente um tremor que sacudiu tudo. Então ele não tinha dúvida de que aqueles 2 homens estavam sendo injustiçados, e que Deus então interferiu ali visivelmente. A família do carcereiro se converte. O carcereiro já não tem mais medo de nada. Ele queria se matar porque temia perder a família. Agora com Jesus ele não tem mais medo de nada. Com Jesus ele não tem mais medo de nada. É forte isso, né? Quando amanheceu o dia, o texto que acabamos de ler diz que alguns soldados chegam até ao carcereiro, porque eles retornaram para a prisão, e o carcereiro recebe uma ordem dizendo: olha, solte esses 2 homens. O carcereiro chega para Paulo e Silas e diz: olha, acabo de receber uma ordem para soltar vocês. Vocês estão livres. Era uma notícia boa. E aí o texto vai começar a se desenrolar de um pouco diferente. Porque ao invés de Paulo comemorar, dizer estamos livres, Paulo não comemora. Nós lemos um texto que diz que Paulo, no versículo 37, mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos levaram na prisão, e agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Então, olha só, gente, a atitude de Paulo aqui, em não aceitar serem soltos, depois de serem açoitados e presos, sem um processo formal, já que Paulo tinha cidadania romana. Paulo e Silas, eles tinham cidadania romana. Eles não haviam revelado isso ainda. Então, quando os soldados recebem a notícia de que os 2 são romanos, e que Paulo se nega a sair, porque quer que eles mesmos venham se desculpar e mandar eles saírem, não mandarem eles saírem secretamente. Então o que nós estamos aprendendo aqui? Nós estamos aprendendo aqui, pessoal, que o apóstolo Paulo falou assim por causa do desprezo que sofreram. Agora as autoridades mandam soltar eles como se fossem animais, e Paulo não aceitou isso. E é aqui que está o detalhe. Aqui que está o detalhe. Nós não podemos ser um crente besta. Paulo está nos ensinando aqui que nós não podemos ser besta. É um jargão que se usa por aqui. Não pode ser otário, besta. Porque quando você está dentro do seu direito, dentro da sua razão,
E quando você foi injustiçado, penalizado, você sofreu dano, Paulo está nos ensinando que nós temos direito de recorrer, sim. E há muitas pessoas, muitos cristãos com uma mentalidade bem atrasada, que diz, não, deixa para lá, peraí, danificar o seu carro, sua casa, você teve prejuízos e você vai deixar para lá. Você procurou ter uma conversa para resolver. Essa conversa não resolveu. Então procure outros meios, que é a justiça. Por favor, pelo amor de Deus, presta bem atenção. Se vou dizer assim, eu vou deixar para lá, não sei o que, eu não quero arrumar. Não, você não quer arrumar confusão. Você vai lá, conversa, pede para a pessoa, entra num acordo para resolver a situação. Não se teve acordo, então diga para a pessoa, olha, não estou te ameaçando, mas infelizmente não houve aqui um acordo, eu vou buscar os meus direitos na justiça. E você vai, você é um cidadão. Você é um cidadão. Olha, sistema público no Brasil. Você chega no hospital, você tem o direito de ser bem tratado, bem atendido. Você paga impostos. Ninguém está ali para fazer um favor para você, não. Eles estão ali trabalhando, ganhando. E é você que está pagando com seus impostos. Então, se você se sente penalizado, existe justiça para isso. Então, Paulo está nos ensinando aqui que quando ele diz assim, ei, não vou embora porque eu sou romano. Bateram em mim, me açoitaram e agora querem me mandar embora secretamente. Eu quero que eles venham aqui e peçam desculpas. Os oficiais vieram, diz lá o versículo 39, né? Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhe que saísse da cidade. Eu entendo aqui que foi um pedido sem pé e sem cabeça, um pedido de desculpa sem pé e sem cabeça. Olha, nos perdoe, nós achávamos que vocês eram estrangeiros, não sabíamos que vocês eram romanos. Olha, nos perdoe, vocês podem sair, podem se retirar, vocês estão livres. Mas, por favor, saia dessa cidade, vai para outra cidade. Peraí, como assim ir para outra cidade? Se eu sou um cidadão romano e esse território está sobre a tutela do imperialismo romano, então eu tenho o direito de permanecer aqui. E aí o outro versículo diz que Paulo foi então lá para a casa de Lídia. Eu vou ler o versículo 40 daqui a pouco. Mas deixa eu explorar aqui um pouco mais. Não é errado, pessoal, você exigir os seus direitos. Não pense você que seja errado você ir atrás dos seus direitos. Paulo aqui, ele está usando uma prerrogativa de um cidadão que teve os seus direitos violados. E simplesmente ele exige que os oficiais, eles que venham, não mandem recado, venham se desculpar. E é justamente isso que a gente precisa entender, que muitas das vezes essa coisa de deixar para lá vai te custar um preço. Paulo apanhou, foi amarrado, foi lançado numa prisão, apanhou de graça. Ele era um cidadão romano. Então veja, ele estava em missão de levar a palavra de Deus, só que ele não havia revelado a sua cidadania, que ele tinha cidadania também romana. Então agora, quando ele percebe que ele pode usar isso ao seu favor, por que não? Eu deixo que Deus ele me defenda. Sim, a gente não pode confundir as coisas. Quando se trata de algo espiritual, Deus nos defende, é tanto que fez isso. Por intervenção divina houve um terremoto, certo? Mas agora quando se fala da legalidade, aonde você tem razão e você está dentro do seu direito, e teve eles violados, a lei é para todo mundo, não é verdade? E Paulo então, ele bate o pé e diz, não, eu quero que eles venham pessoalmente aqui. Então, é seu direito ir atrás dos seus direitos. Você que se sente injustiçado, penalizado, você pode sim sofrer algum dano, você pode sim recorrer a isso. Tá bom então? Não é pecado não. Para terminar, pessoal, verso 40 diz, depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os
onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Quer dizer, só depois é que eles foram embora daquele território. Então veja, estava formada aqui uma igreja na casa de Lídia. Lembra dela? Então eu quero que vocês imaginem comigo, Paulo e Silas chegando na casa de Lídia e todo mundo lá apavorado. Vocês estão bem? Agrediram você? Como foi lá? E agora imagina Paulo dizer, irmãos, está tudo bem, fiquem calmos. Imagina Paulo dizendo assim, olha, nós fomos presos injustamente, apanhamos, mas a gente começou a orar, a gente começou a adorar, a gente começou a dizer para Deus, Senhor, nós não vamos desistir de pregar a Tua palavra. Imagina Paulo dizer, e de repente um terremoto que abriu os portões, as correntes caíram e nós fomos libertos. Imagina Paulo dizendo assim, olha, nós evangelizamos o carcereiro que se converteu. Imagina Paulo dizendo, olha, houve uma situação ruim, sentimos dores, choramos, mas tudo terminou bem. Por intervenção divina, tudo terminou bem. Então a Bíblia diz que Paulo, ele encorajou, está usando essa palavra, né? Onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Então veja, em Filipos não havia igreja. Paulo chegou lá para abrir essa igreja, digamos assim, começar um trabalho. Lídia se converteu, a família dela se converteu, os irmãos que já estavam ali, certamente foi feito um culto, houve louvor, houve a pregação, houve adoração, houve testemunhos. E a palavra de encorajamento. Então aqui Paulo pregou que quando você está com Jesus, situações ruins vão acontecer para fazer você parar. Era tudo que o inimigo queria, que eles parassem de pregar, certo? O diabo quer impedir de você continuar na sua missão. O inimigo tentou parar o evangelho, mas ele não conseguiu. Paulo está dizendo, tenham sempre forças e coragem diante das injustiças. Essa palavra que coube a eles, cabe a mim e a você também. Por isso hoje eu quero encorajar você. Nessa vida, nós sofreremos muitos altos e baixos, injustiças, perseguições, mas a gente nunca pode parar de orar, de clamar, de pregar, de ser um crente fiel. A gente não pode se curvar diante de imposições, a gente não pode desistir de servir a Deus porque alguém está fazendo chantagem. Olha, se você quer trabalhar aqui, então você tem que sair da igreja. Ou então familiar, olha, se você for para a igreja eu saio de casa. Ei, aonde está a sua fé? Paulo e Silas passaram por situações ruins, mas agora livres, porque tudo terminou bem, porque Paulo não foi processado, foi preso injustamente e solto, tendo o pedido de desculpas das próprias autoridades. Então Paulo não devia a justiça. Então foi assim que a história terminou assim, certo? A história terminou com uma família salva, a família do carcereiro, certo? Terminou ele sem nenhum processo. Então Paulo poderia dizer assim, olha, se foi para salvar só aquela família, valeu a pena a gente ter sido preso. Então eu quero terminar e orar, fazer você entender justamente isso. Que as imposições desse mundo vão tentar parar você. As lutas foram amargas, mas Deus fez com que, através do seu poder, aquelas situações fossem adoçadas, transformadas. Deus mudou cenários, Deus mudou situações. Então, vamos orar. E eu quero deixar apenas essa última mensagem. Suas orações, seus louvores e suas lágrimas serão ouvidas por Deus. Guarde isso. Seus louvores, suas orações, suas lágrimas serão ouvidas por Deus. Você crê nisso? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós oramos neste momento, nesse momento de fé. Assim como o Senhor quebrou aquelas algemas, aquelas correntes, aquelas paredes tremeram e portões se abriram. Assim como o Senhor, por intervenção divina, libertou os seus servos, houve conversão do carcereiro e sua família. Assim como as autoridades tiveram que pedir desculpas publicamente. Eu estou orando por alguém que de repente foi penalizado,
Estou orando por alguém, Senhor, que está sofrendo embates, situações terríveis, que lhe levou à lona. Há pessoas que perderam tudo, há pessoas que estão chorando, há pessoas que estão sem ânimo e sem forças, há pessoas que o inimigo tem trabalhado na sua mente para que ela pare de orar, para que ela pare de adorar, para que ela pare de vir à igreja. O inimigo luta 24 horas a fim de que essa pessoa ela se entregue, ela se acomode. E a sua palavra hoje nos ensinou, não, nós não podemos aceitar, nem se encurvar diante das imposições do inimigo em relação à nossa fé, e nem tampouco abaixar a cabeça quando somos penalizados e os nossos direitos aqui na terra, eles são suprimidos. Nós não vamos baixar a cabeça porque tem direito, e nós vamos sim levantar a cabeça. A vida precisa continuar. A vida precisa ser reparada. Se houve destruição, perdas, se houve prejuízos, ó Senhor, ilumina a vida desse homem de Deus, dessa mulher de Deus que ora comigo agora. E eu declaro no nome de Jesus que assim como essa história na vida de Paulo e Silas terminou bem, tudo vai terminar bem na sua vida também, em nome de Jesus. E que você tenha coragem, você tenha fé, que você se reanime no Senhor, porque a presença de Deus está com você. E você vai ver que o seu louvor, que a sua oração, que as suas lágrimas chegaram até a Deus. E Ele, ainda que vem agir por intervenção, Ele vai fazer, o mover será grande. Diga eu creio, levante as mãos, diga eu creio, diga eu recebo a minha vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, diga amém, glória a Deus. Amém, pessoal, louvado seja Deus. Toma posse da sua bênção. Gostou dessa palavra? Deixa o seu like, copie o link, envia para um amigo que precisa ouvir essa palavra, tá bom? Hoje, às 18 horas, eu terei uma outra oração, estarei ao vivo, hoje às 18 horas. Manda para cá o seu nome para a oração e o seu pedido, como também o seu testemunho aqui no WhatsApp, tá bom, pessoal? Tá vendo essa mensagem aqui? Se você tem tempo, clica nela agora. Ela também vai te ajudar, uma mensagem poderosa. Deus abençoe, fique com Jesus, fique na paz.